No coração do século XX, uma rivalidade emblemática conhecida como a Corrida Espacial se desenrolou entre os Estados Unidos e a União Soviética, potências da Guerra Fria. Este duelo, nascido da disputa nuclear pós-Segunda Guerra Mundial, transformou-se numa batalha épica pela supremacia lunar, simbolizando o poder e a ideologia da era. Os avanços espaciais, desde satélites artificiais até o histórico voo lunar, tornaram-se vitais para a segurança nacional e o orgulho de cada nação. O interesse pelo cosmos avivou-se em 1951, com publicações em revistas juvenis soviéticas e estadunidenses. A corrida começou formalmente no 30 de julho de 1955, com o anúncio estadunidense de lançar satélites durante o Ano Geofísico Internacional, provocando uma resposta imediata da União Soviética. O marco do Sputnik 1 em 1957 e a viagem orbital de Yuri Gagarin em 1961 marcaram as primeiras vitórias soviéticas. A resposta dos Estados Unidos, impulsionada pelo presidente John Fitzgerald Kennedy, no 25 de maio de 1961, foi um compromisso audaz: pousar um homem na Lua antes do fim da década. Esta promessa materializou-se com o triunfal voo do Apollo 11 em julho de 1969, um momento que muitos estadunidenses veem como o clímax e conclusão da corrida espacial. No entanto, este ponto de vista é discutido globalmente, com argumentos de que a União Soviética prevaleceu em outros aspectos da exploração espacial. O fim da corrida espacial simbolizou-se na colaboração do projeto de teste Apollo-Soyuz em 1975, marcando o início de uma era de cooperação espacial. A dissolução da União Soviética abriu caminho para novas alianças, culminando nos programas Shuttle Mir e na Estação Espacial Internacional nos anos 90, transformando a competição em colaboração e fechando um capítulo fascinante da história humana. Nas sombras da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Estados Unidos e a União Soviética mergulharam no desenvolvimento de foguetes de combustível líquido em miniatura. Mas foi a criação de Wernher von Braun, o Agregat 4, transformado na Vergeltungswaffe 2 pela Alemanha nazista, que catapultou os sonhos de guerra para o cosmos. No pós-guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética absorveram esses conhecimentos, forjando seu próprio destino na corrida espacial. Em outubro de 1951, Mikhail Tikhon-Havov, um engenheiro soviético, acendeu o fervor público pelo espaço com um voo à Lua, prometendo a realização do sonho de Konstantin Tsiolkovsky em um futuro próximo. Esta paixão avivou-se nos Estados Unidos com a série da Colliers, O Homem Conquistará o Espaço em Breve, e alcançou seu ápice com o episódio animado Homem no Espaço da Disneyland, capturando a imaginação de 40 milhões, acendendo o interesse governamental em ambas as superpotências. Desenvolvimento dos foguetes. Ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou na atmosfera gelada da Guerra Fria. Desde 1947 até 1991, esta era de espionagem e rivalidade ideológica dividiu a Europa em dois: o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e os estados satélites da União Soviética. Neste cenário de tensão e suspense, nasceu uma corrida armamentista e espacial que definiria o curso da história. No coração da União Soviética, um fervor revolucionário impulsionava o desenvolvimento de foguetes. Sob a batuta de Nikolai Tikhomirov, o Laboratório de Dinâmica de Gases, criado em 1921, adentrou nos segredos dos foguetes de combustível sólido. Em 1928, alcançaram um marco histórico: o primeiro teste bem-sucedido de um foguete desse tipo. A década de 1930 foi testemunha de um renascimento na tecnologia de foguetes, culminando com o lançamento do Gyrd-X em 1933. O primeiro foguete soviético de combustível líquido, marcando o início de uma era de inovações audaciosas. A vitória aliada na guerra abriu um portal de conhecimento para a União Soviética. Absorvendo a sabedoria de cientistas e engenheiros alemães, Sergei Korolev liderou o desenvolvimento do R-1 em 1950, um míssil que marcou um antes e depois na corrida espacial. Este avanço foi seguido pelo mais potente R-2 e o R-5 Pobeda, superando seus predecessores em alcance e capacidade, e demonstrando a destreza tecnológica soviética. O ápice desta jornada tecnológica chegou com o R-7 Semyorka em 1953,
um gigante capaz de transportar uma ogiva nuclear a distâncias intercontinentais. No 21 de agosto de 1957, o R-7 elevou-se, tornando-se o primeiro míssil balístico intercontinental. Um momento monumental que abriu o caminho para o espaço. Apenas 2 meses depois, o mesmo míssil levou ao Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, à órbita terrestre, inaugurando uma nova era espacial e cimentando o R-7 como o precursor dos lançadores espaciais mais confiáveis e lendários do mundo. Em 1955, com os Estados Unidos e a União Soviética desenvolvendo mísseis balísticos para lançamentos espaciais, iniciou-se uma competição nacionalista. James Clarence Haggerty anunciou os planos estadunidenses de lançar satélites para o Ano Geofísico Internacional, enquanto o cientista Leonid Ivanovich Sedov revelou as ambições soviéticas similares, marcando o início de uma nova era na exploração espacial. Planos espaciais. No 30 de agosto de 1955, Sergei Korolev, um visionário da astronáutica soviética, marcou o início da corrida espacial ao persuadir a Academia de Ciências Soviética a criar uma comissão destinada a superar os Estados Unidos em alcançar a órbita terrestre. Este foi o nascimento de uma era envolta no mais estrito segredo, com o Conselho de Ministros da União Soviética priorizando o programa espacial como assunto de segurança nacional. A aprovação do projeto Sputnik significou um jogo de sombras e silêncios, onde a Agência Telegráfica da União Soviética estabeleceu os precedentes para todos os anúncios oficiais, ocultando detalhes cruciais sobre a construção e propósitos do satélite. Este manto de mistério não só buscava proteger a informação classificada, mas também construir uma barreira enigmática entre o programa espacial e a população soviética. Os detalhes das missões, os nomes dos cosmonautas e as especificações técnicas mantinham-se em segredo até após a sua realização. Os observadores externos desconheciam a magnitude do programa, exceto pelas primeiras sondas à Lua e Vênus. Dominando este cenário, o programa espacial soviético, dirigido pelo OKB-1 de Korolev e subordinado ao Ministério de Construção de Máquinas Gerais, manteve um controle férreo sobre a informação. Publicamente, o programa espacial soviético parecia infalível. James Andrews, historiador, assinala que quase todos os relatórios sobre façanhas espaciais soviéticas omitiam qualquer falha ou problema. Como Dominic Phelan escreve em Cold War Space Sleuths, a União Soviética, descrita por Winston Churchill como um enigma envolto em um mistério dentro de um enigma, refletiu esse enigma na busca da verdade por trás de seu programa espacial durante a Guerra Fria, oculto atrás de uma cortina espacial que exigia esforços extraordinários para ser desvendada. O presidente estadunidense, Dwight Eisenhower, imerso nas tensões da Guerra Fria, enfrentou um dilema crucial com o lançamento de satélites, temendo que sobrevoar nações a mais de 100 quilômetros de altura pudesse ser interpretado como uma violação do espaço aéreo, provocando acusações soviéticas de incursão ilegal e um desastre propagandístico. Buscando estabelecer o princípio de que a soberania aérea não se estendia além da linha Kármán, uma fronteira imaginária a uma altitude de 100 quilômetros, 62 milhas, acima do nível do mar, usada para definir a fronteira entre a aeronáutica e a astronáutica, Eisenhower optou pelos lançamentos do Ano Geofísico Internacional de 1957 a 1958 para consolidar esta norma no direito internacional. Evitando ser rotulado de belicista, escolheu o Vanguard, um foguete de pesquisa do Laboratório de Pesquisa Naval, em vez do foguete militar Júpiter C, de Wernher von Braun. O 20 de setembro de 1956, embora a equipe de von Braun tenha demonstrado sua capacidade com um lançamento do Júpiter C, foi relegado a um teste suborbital, refletindo a cautela de Eisenhower no alvorecer da era espacial. Em 1956, Sergei Korolev, o principal engenheiro de foguetes e arquiteto do programa espacial soviético, viu-se envolvido em uma trama de desinformação e espionagem. Ele e seus colegas soviéticos acreditavam erroneamente que o foguete Júpiter C, desenvolvido pela equipe de Wernher von Braun nos Estados Unidos, havia falhado em sua tentativa de lançar um satélite. Na realidade, o Júpiter C havia realizado com sucesso um voo de teste suborbital, mas não havia sido usado para lançar um satélite naquele momento.
Este mal-entendido levou Korolev a acelerar seus planos espaciais para superar os Estados Unidos. Com o imponente foguete R-7 à sua disposição, Korolev projetou o ambicioso objeto D, superando em magnitude os satélites dos Estados Unidos. Este colosso carregado com tecnologia avançada estava destinado a revelar os segredos da Terra a partir do espaço. No entanto, enfrentando desafios técnicos, Korolev teve que simplificar suas ambições, criando o Prosteiche Sputnik, PS-1, um projeto mais modesto que adiava o sonho do objeto D. O PS-1, uma modesta esfera metálica, marcou o alvorecer de uma nova era. Seu lançamento, impulsionado pelos êxitos do R-7 e a competição com os Estados Unidos, foi audaciosamente antecipado para outubro de 1957. Do Cazaquistão, o Sputnik subiu ao cosmos, emitindo icônicos bips que capturaram a imaginação global. Esta proeza, inicialmente celebrada em segredo, ressoou com assombro e admiração mundial ao ser detectada sobre Tyuratam, redefinindo as possibilidades humanas no vasto e misterioso universo. Em 1956, a União Soviética deslumbrou o mundo com o lançamento do Sputnik 2, um prodígio de mais de 500 kg que evidenciava sua supremacia em tecnologia de foguetes. A Agência Central de Inteligência, desconcertada, superestimou enormemente o lançamento, enquanto que, na realidade, os soviéticos haviam alcançado um avanço significativo com um design mais eficiente, baseado parcialmente nas ideias do cientista alemão Helmut Gröttrup. Este feito soviético acendeu alarmes nos Estados Unidos. Bernard Baruch, em sua carta aberta, ilustrou vividamente a preocupação estadunidense. Enquanto nos concentramos no terreno, a União Soviética se lança ao cosmos. A resposta de Dwight Eisenhower foi acelerar o projeto Vanguard, mas o fracasso de seu lançamento em dezembro de 1957 tornou-se motivo de chacota global, com apelidos como Flopnik e Kaputnik, destacando a tensão e o medo na corrida espacial. Finalmente, a determinação estadunidense deu seus frutos. O 31 de janeiro de 1958, Wernher von Braun e sua equipe, num desdobramento de engenho e perseverança, lançaram com sucesso o Explorer 1, um satélite que não só marcou um marco para os Estados Unidos, mas também descobriu o cinturão de radiação de Van Allen, abrindo novas portas para o conhecimento espacial. A superioridade espacial soviética impulsionou Eisenhower a um ato transformador: propor a criação da NASA. Esta decisão, que culminou na formação da NASA e no estabelecimento do Centro Espacial George Charles Marshall, não só foi um passo crucial na corrida espacial, mas também simbolizou o nascimento de uma nova era de exploração e descoberta, pavimentando o caminho para futuros feitos e desafiando os limites do possível. Em 1958, Sergei Korolev, o visionário por trás do ambicioso programa lunar soviético, aprimorou o foguete R-7 para transportar cargas de 400 kg à Lua. Os 3 primeiros intentos de lançar sondas impactadoras classe Luna E1 fracassaram em segredo. No entanto, o 4º intento, Luna 1, descolou com sucesso em janeiro de 1959, ainda que não alcançasse seu objetivo lunar. A perseverança teve êxito quando Luna 2 impactou a Lua no 14 de setembro de 1959, e logo após Luna 3 capturou imagens do lado oculto lunar em outubro do mesmo ano. O programa Luna combinou êxitos e fracassos, incluindo impactadores, orbitadores, rovers e missões de retorno de amostras, revelando os segredos do nosso satélite natural. Simultaneamente, os Estados Unidos iniciaram sua incursão lunar com o programa Pioneer em 1958. Apesar dos fracassos iniciais, Pioneer 4 logrou um sobrevoo lunar em 1959. A NASA lançou o programa Ranger em 1959. Apesar dos fracassos iniciais, Ranger 4 converteu-se em 1962 na primeira nave espacial estadunidense a alcançar a Lua. O êxito definitivo chegou com Ranger 7 em 1964, marcando um marco na exploração lunar. Os programas Surveyor e Lunar Orbiter, com aterrissagens suaves e órbitas exitosas entre 1966 e 1967, consolidaram o avanço dos Estados Unidos na corrida lunar, demonstrando engenho e resiliência numa era de rivalidade e inovação.
Primeiros seres vivos no espaço. Nas primeiras etapas da exploração espacial, os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram animais para testar a segurança do ambiente espacial. Em 1949, o primeiro mamífero no espaço foi Albert II, um macaco rhesus lançado pelos Estados Unidos, cuja viagem terminou tragicamente devido a uma falha no paraquedas. A União Soviética, utilizando cães, enviou Laika em órbita a bordo do Sputnik 2 em 1957. Apesar da intenção de um voo de 10 dias, Laika faleceu na quarta órbita, um desfecho que gerou remorsos no cientista soviético Oleg Gazenko anos depois. Em uma virada para missões mais bem-sucedidas, os cães Belka e Strelka retornaram sãos da órbita em 1960 no Sputnik 5. Os Estados Unidos seguiram com o lançamento de Ham, um chimpanzé, em um voo suborbital do Mercury Redstone 2 em 1961, e Enos no Mercury Atlas 5. Embora a missão de Enos tenha sido encurtada devido a problemas técnicos, marcou um marco importante na preparação para voos espaciais humanos. Estes primeiros viajantes espaciais não humanos desempenharam um papel crucial na história da corrida espacial, pavimentando o caminho para futuras missões tripuladas. Nos albores da era espacial, a União Soviética, sob um véu de mistério, projetou sua primeira cápsula espacial para seres humanos, empregando a mesma estrutura que seus satélites espiões Zenit. Este engenho, um segredo zelosamente guardado até a conclusão do programa Vostok, consistia de um módulo de descida esférico, com uma massa de 2 toneladas e 460 quilogramas, e um diâmetro de 2 metros e 30 centímetros. Dentro, uma cabine cilíndrica abrigava o cosmonauta, os instrumentos e um sistema de escape. A esta somava-se um módulo de instrumentos bicônico, carregando o sistema de propulsão e combustível. Após reentrar na atmosfera, o cosmonauta ejetava-se sobre solo soviético a 7.000 metros de altura, descendo de paraquedas, enquanto a cápsula aterrissava à parte, dada a violência de seu impacto, aproximadamente a 370 metros por segundo. A nave Vostok foi exibida pela primeira vez na exibição aérea de Tushino em julho de 1961, montada sobre a terceira etapa de seu veículo lançador, com uma seção de cauda adicionada para confundir observadores ocidentais. No 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, a bordo do Vostok 1, marcou um marco histórico ao tornar-se a primeira pessoa a orbitar a Terra. A União Soviética o proclamou cosmonauta, um termo derivado do russo e do grego que significa marinheiro do universo. O voo de Gagarin, realizado em modo automático, foi uma proeza técnica e humana, cercada de incerteza médica sobre os efeitos da microgravidade. Gagarin, portador de um envelope com um código para o controle manual em caso de emergência, emergiu como herói nacional e figura de celebridade mundial, inspirando a comemoração do 12 de abril como o Dia da Cosmonáutica, reconhecido internacionalmente como o Dia do Voo Espacial Humano. O ímpeto soviético na corrida espacial continuou com lançamentos pioneiros como o de Vostok 3 e Vostok 4, em 1962, que conseguiram se aproximar em órbita a 6,5 km. Estes voos, apesar da falta de foguetes de manobra, demonstraram a capacidade soviética para operações espaciais complexas. A façanha foi seguida por Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço, lançada no Vostok 6 no 16 de junho de 1963. Tereshkova, uma paraquedista profissional e parte de um grupo seleto de mulheres, representou um experimento médico e um símbolo da igualdade de gênero na corrida espacial. 5 meses após seu voo histórico, Tereshkova casou-se com Andrian Nikolaev, cosmonauta do Vostok 3, consolidando seu legado na história da exploração espacial. Enquanto isso, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos não incorporou mulheres astronautas até 1978. Entre elas, Sally Ride foi a primeira estadunidense a viajar ao espaço em junho de 1983. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço incluiu mulheres especialistas em missões em classes sucessivas e, a partir de 1990, pilotas. Eileen Collins destacou-se como a primeira pilota e depois comandante feminina de um ônibus espacial. No lado soviético, Svetlana Savitskaya tornou-se a primeira mulher piloto cosmonauta em 1980. Além disso, a União Soviética desenvolveu Mir, a primeira estação espacial modular em órbita baixa terrestre. Desde 1986,
até 1996, estabelecendo novos recordes em tamanho e presença humana contínua no espaço, até a chegada da Estação Espacial Internacional, em 1998. Mir continuou operando sob a Agência Espacial Federal Russa até 2001, apoiada por naves Soyuz. Na corrida para conquistar o espaço, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou o programa Homem no Espaço em breve, para enviar o primeiro homem ao espaço. Utilizando um veículo espacial de reentrada balística, em um míssil Atlas, o programa escolheu 9 pilotos como candidatos. Após a criação da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, o programa converteu-se no projeto Mercury, em 1958, dirigido pelo engenheiro-chefe da NASA, Massim Faget. Neste contexto, surgiu a necessidade de definir um termo adequado para descrever os pioneiros espaciais dos Estados Unidos. Embora a União Soviética já empregasse cosmonauta para seus exploradores espaciais, os Estados Unidos buscavam um termo que ressoasse com seu programa espacial e refletisse sua própria identidade e valores. Astronauta, derivado do grego astron, estrela, e nautis, navegante, foi adotado pela NASA, simbolizando a jornada rumo às estrelas. A equipe de astronautas foi selecionada entre pilotos de teste da Marinha, da Força Aérea e dos Marines. O treinamento e o design da cápsula começaram imediatamente, com voos suborbitais no míssil Redstone, e em seguida, orbitais no Atlas, começando com testes não tripulados, seguidos de voos com primatas e, finalmente, com humanos. A nave espacial Mercury, uma cápsula cônica com um escudo térmico e 3 foguetes retrorefletores, era espaçosa o suficiente para um astronauta. Alan Shepard tornou-se o primeiro estadunidense no espaço em 1961, no Mercury Redstone Trace, seguido de perto por Virgil Gus Grissom. John Glenn marcou um marco ao tornar-se o primeiro estadunidense a orbitar a Terra em 1962, no Mercury Atlas 6. Glenn, aclamado como herói nacional, recebeu a Medalha de Serviço Distinto da NASA das mãos do presidente John Fitzgerald Kennedy. Após esses voos pioneiros, a NASA realizou 3 missões Mercury adicionais, estendendo as capacidades da nave até 22 órbitas. O projeto culminou com a decisão de focar no desenvolvimento do Projeto Gemini, marcando o fim de uma era e o começo de outra na história da exploração espacial. A corrida para a Lua. Antes do histórico voo de Yuri Gagarin, o presidente estadunidense John Fitzgerald Kennedy mantinha um apoio morno ao programa espacial tripulado de seu país. Jerome Wisner, assessor científico dos presidentes Dwight Eisenhower e Kennedy, e opositor à ideia de enviar humanos ao espaço, assinalou que Kennedy teria evitado um grande programa espacial, se fosse possível sem prejudicar o país. Até março de 1961, Kennedy rejeitou um orçamento proposto pelo administrador da NASA, James Edwin Webb, para pousar na Lua antes de 1970, considerando-o demasiadamente caro. A surpresa veio quando Kennedy finalmente apoiou a NASA e o programa espacial. Apesar de suas críticas anteriores à ineficiência da administração Eisenhower, o voo de Gagarin transformou a perspectiva de Kennedy, que percebeu a humilhação e o medo do público estadunidense diante da liderança soviética. Além disso, a fracassada invasão da Baía dos Porcos acrescentou urgência à sua necessidade de um feito significativo. Em abril de 1961, Kennedy solicitou ao vice-presidente Lyndon Baines Johnson avaliar o programa espacial dos Estados Unidos, considerando uma estação espacial em órbita terrestre ou um pouso tripulado na Lua. Johnson, após consultar Wernher von Braun, concluiu que os Estados Unidos ainda podiam tomar a liderança em um pouso tripulado na Lua. Kennedy decidiu impulsionar o programa Apollo e, no 25 de maio, pediu apoio ao Congresso em um discurso da Guerra Fria intitulado Mensagem Especial sobre Necessidades Nacionais Urgentes. Justificou o programa em termos de segurança nacional e sua capacidade de focalizar as energias da nação em campos científicos e sociais. Ganhou apoio popular com seu famoso discurso Escolhemos ir à Lua, em setembro de 1962 na Universidade de Rice, próximo ao local de construção do novo Centro Espacial Lyndon Baines Johnson. Em resposta ao desafio de Kennedy, Nikita Khrushchev manteve silêncio público, recusando-se a confirmar ou negar se a União Soviética estava perseguindo uma corrida lunar.
Secretamente, a União Soviética desenvolveu 2 programas lunares tripulados em competição. O primeiro programa soviético, Zond, focou em missões tripuladas que circunnavegariam a Lua, utilizando versões modificadas da nave Soyuz para realizar voos orbitais lunares sem pouso. Paralelamente, o segundo programa em competição, e o mais ambicioso, Nuno-L-3, visava realizar um pouso tripulado na Lua, envolvendo o desenvolvimento do foguete Nuno e uma nave espacial composta por um módulo orbital e um módulo de pouso lunar. Após a morte de Korolev em 1966, a União Soviética redirecionou seus esforços para o primeiro voo tripulado ao redor da Lua, e um pouso tripulado planejado para fins de 1968, marcando um período de intensa rivalidade e desenvolvimento tecnológico na corrida pela conquista do espaço. Em janeiro de 1962, os Estados Unidos, impulsionados pelo desafio de pousar na Lua, lançaram o Projeto Gemini. Este projeto previa uma nave espacial para 2 pessoas, precursora do Apollo tripulado por 3, e focou no desenvolvimento de tecnologias cruciais para o voo espacial. O encontro e acoplamento no espaço, durações de voo suficientes para viajar à Lua e retornar, e atividades extraveiculares. Enquanto isso, Sergei Korolev, consciente dos avanços significativos de Gemini sobre as cápsulas Mercury e Vostok, já trabalhava no design de Soyuz, um substituto mais avançado para Vostok. No entanto, Soyuz não estaria pronto até pelo menos 3 anos, incapaz de responder ao novo desafio estadunidense em 1964 ou 1965. Sob pressão política em 1964, possivelmente exercida por Nikita Khrushchev, ou por outros oficiais do Partido Comunista, Korolev foi forçado a modificar seus Vostoks restantes, para superar os Estados Unidos em novos feitos espaciais, como o tamanho das tripulações e a duração das missões. No lado soviético da corrida espacial, Sergei Korolev transformou as cápsulas Vostok excedentes na nave Voskhod, permitindo assim que a União Soviética superasse o programa Gemini dos Estados Unidos ao realizar o primeiro voo espacial com uma tripulação de várias pessoas e a primeira caminhada espacial. Enquanto Gemini se atrasava 1 ano, Voskhod 1 fez história com sua tripulação de 3 pessoas no 12 de outubro de 1964. A União Soviética proclamou este voo como um feito tecnológico, destacando que foi o primeiro voo espacial em um ambiente sem trajes espaciais. No entanto, esta decisão não se devia a melhorias na segurança, mas à limitada cabine da nave, que não permitia o uso de trajes espaciais, expondo os cosmonautas a riscos significativos em caso de despressurização da cabine. No 18 de março de 1965, uma semana antes do primeiro voo tripulado do Projeto Gemini, a União Soviética lançou a missão Voskhod 2 com 2 cosmonautas, Pavel Belyaev e Alexei Leonov. Voskhod 2 incluiu uma esclusa de ar inflável para permitir a atividade extraveicular, mantendo a pressão da cabine. Leonov realizou a primeira atividade extraveicular, enfrentando perigos quando seu traje espacial se expandiu no vácuo, forçando-o a despressurizá-lo parcialmente para reentrar. Após retornar à nave, ele e Belyaev enfrentaram mais desafios: controles atmosféricos defeituosos e um pouso a 386 quilômetros de seu objetivo planejado. Leonid Brezhnev e outros altos funcionários do Partido Comunista depuseram Nikita Khrushchev um dia após o pouso do Voskhod 1, no 16 de outubro de 1964, no que foi chamado de Conspiração da Quarta-feira. A nova liderança, junto com Korolev, concluiu o problemático programa Voskhod, focando na conquista lunar. Voskhod 2 foi o último feito de Korolev antes de sua morte em janeiro de 1966, marcando, segundo o historiador Asif Siddiqui, o ápice absoluto do programa espacial soviético, um nível nunca mais alcançado. A União Soviética pausou seus voos espaciais tripulados durante 2 anos enquanto desenvolvia a nave Soyuz, sucessora do Voskhod. Na década de 1960, o gênio russo Sergei Korolev e sua equipe desenvolveram planos para voos espaciais circunlunares e pousos na Lua, marcando um capítulo audacioso na corrida espacial. Em 1964, o Comitê Central do Partido Comunista Soviético estabeleceu 2 programas secretos e competitivos: o Zond para voos circunlunares
e o Nuno-L-3 para pousos na Lua. O programa Zond, liderado por Vladimir Chelomey, propunha enviar cosmonautas em uma versão simplificada do Soyuz 7K Luno, impulsionada pelo foguete Proton UR-15. Este design sacrificava espaço habitável para acomodar o equipamento necessário, prescindindo do módulo orbital do Soyuz. Por outro lado, o ambicioso programa Nuno-L-3 de Korolev, destinado a pousar na Lua, baseava-se em um avançado Soyuz 7KL-3 e um módulo de pouso lunar separado. Apesar de o foguete Nuno-L-3 superar em potência o Saturno V estadunidense, sua capacidade de carga era menor devido ao não uso de combustível de hidrogênio líquido. Após a destituição de Nikita Khrushchev, os programas Zond e Nuno-L-3 foram fundidos, evidenciando uma era de inovação e rivalidade técnica na conquista da Lua. Apesar de um atraso inicial no lado americano, o projeto Gemini, realizado entre março de 1965 e novembro de 1966, marcou um ponto de inflexão na corrida espacial. Este projeto estadunidense, com 10 missões tripuladas, aproveitou a vantagem de 2 anos da União Soviética após Voskhod para alcançar e superar a superioridade espacial soviética anterior. Gemini demonstrou capacidades revolucionárias. Cada missão variou sua órbita, com a Gemini 5 suportando 8 dias no espaço, tempo suficiente para uma viagem de ida e volta à Lua, e a Gemini 7, 14 dias. Os feitos de Gemini incluíram o histórico encontro e estacionamento da Gemini 6A com a Gemini 7, manobras de acoplamento com o veículo de objetivo Agena em várias missões, e a perfeição da atividade extraveicular, culminando com Edwin Buzz Aldrin na Gemini 12, que passou mais de 5 horas em 3 sessões de atividade extraveicular. Além disso, a Gemini 8 experimentou a primeira abortagem de missão no espaço. Este programa não só acumulou experiência vital para os astronautas, mas também demonstrou todas as tecnologias necessárias para o objetivo de Kennedy de pousar um homem na Lua, exceto o desenvolvimento de um veículo de lançamento suficientemente grande. Cooperação internacional. Desde 1958, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram diálogos sobre o uso pacífico do espaço, levantando questões perante as Nações Unidas. Isso levou à criação do Comitê sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior em 1959. Em 1962, o vice-presidente Lyndon Johnson revelou que ambos os países apoiavam uma resolução da Organização das Nações Unidas para estender o direito internacional ao espaço e fomentar a cooperação em sua exploração. Esta iniciativa de colaboração foi posteriormente impulsionada pelo presidente Kennedy. Este diálogo frutífero culminou no Tratado sobre os Princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e uso do espaço ultraterrestre, incluindo a Lua e outros corpos celestes. Assinado em 1967 por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, este tratado proíbe o armamento de destruição em massa no espaço, limita o uso de corpos celestes a fins pacíficos, declara que a exploração espacial deve beneficiar todos os países e estabelece a não apropriação nacional de corpos celestes. Além disso, responsabiliza os estados por danos causados por seus objetos espaciais e requer a supervisão estatal das atividades espaciais não governamentais. Este tratado histórico, um legado da cooperação durante a Guerra Fria, permanece em vigor, assinado por 107 países até julho de 2017, consolidando um quadro para a exploração espacial responsável e pacífica. Em 1962, após a cooperação no satélite Echo 2, o presidente John Fitzgerald Kennedy surpreendeu o mundo ao propor na Organização das Nações Unidas que Estados Unidos e União Soviética unissem esforços para alcançar a Lua, buscando transformar a corrida espacial em uma missão de cooperação. Nikita Khrushchev inicialmente rejeitou a oferta, mas após o assassinato de Kennedy, revelou-se que estava perto de aceitar, motivado por possíveis benefícios e um crescente respeito mútuo, embora a desconfiança em relação a Lyndon Baines Johnson tenha impedido a colaboração. Apesar deste revés, foram alcançadas algumas cooperações em exploração espacial robótica, como a análise combinada de dados da Venera 4 e Mariner 5 em 1969. Finalmente, a missão Apollo-Soyuz se concretizou.
estabelecendo as bases para futuras colaborações como o programa Ônibus Espacial Mir e a Estação Espacial Internacional. Após o falecimento de Kennedy, Johnson continuou com os programas Gemini e Apollo, renomeando as instalações de lançamento de Cabo Canaveral e Apollo em homenagem a Kennedy, perpetuando seu legado na conquista do espaço. O desastre atinge ambos os lados. No 27 de janeiro de 1967, no mesmo dia em que Estados Unidos e União Soviética assinaram o Tratado do Espaço Exterior, uma tragédia ensombrou a NASA. Virgil, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, tripulação da primeira missão tripulada do Apollo, faleceram em um incêndio em sua cabine durante um teste em terra. A investigação revelou que uma faísca elétrica causou o fogo, alimentado por uma atmosfera de puro oxigênio. Os erros de design e procedimento identificados na nave Apollo levaram a mudanças essenciais, atrasando o voo tripulado por 22 meses. Grissom, veterano dos programas Mercury e Gemini e favorito para o primeiro pouso tripulado na Lua, deixou um legado de bravura e sacrifício. No 24 de abril de 1967, Vladimir Komarov, piloto do Soyuz 1, tornou-se a primeira vítima fatal em voo espacial. A missão, um teste de 3 dias que incluía um acoplamento com o Soyuz 2 não tripulado, enfrentou numerosos problemas. Komarov lidou com falhas elétricas e um sistema de controle defeituoso, conseguindo estabilizar parcialmente a nave. A missão foi abortada após um dia, mas durante a reentrada, uma falha no paraquedas provocou um impacto fatal perto de Karabutak. A explosão resultante causou a morte instantânea de Komarov. Este trágico evento levou a uma pausa de 18 meses nos voos tripulados do programa Soyuz, marcando um momento sombrio na história da exploração espacial. Em um período definido pela tenaz rivalidade espacial, os Estados Unidos se recuperaram do desastre do Apollo 1, melhorando o módulo de comando do Bloco 2 e avançando com lançamentos de teste do Saturno V e do módulo lunar no final de 1967 e início de 1968. O primeiro teste do Saturno V foi um sucesso retumbante, e embora o segundo lançamento enfrentasse falhas no motor, obteve a qualificação para voos tripulados. A missão do Apollo 1 foi completada pela tripulação reserva no Apollo 7 em outubro de 1968, demonstrando o desempenho impecável da nave e abrindo caminho para as missões lunares. Paralelamente, a União Soviética solucionou os problemas do Soyuz, lançando a missão tripulada Soyuz 3 em outubro de 1968. Apesar de se aproximar do Soyuz 2, um erro de pilotagem impediu o acoplamento. O primeiro acoplamento bem-sucedido de naves espaciais soviéticas ocorreu em janeiro de 1969, com as missões Soyuz 4 e Soyuz 5, um marco na história da exploração espacial. Em 1968, o programa Zond soviético ainda não estava pronto para missões circunlunares tripuladas, sofrendo 6 lançamentos de teste fracassados. Zond 4 alcançou um voo circunlunar, mas foi destruído durante sua reentrada na Terra. As dificuldades do programa Zond se agravaram, e a União Soviética não conseguiu concretizar um voo tripulado circunlunar em 1968. Enquanto isso, a NASA ajustou sua agenda devido a atrasos com o módulo lunar, lançando a histórica missão Apollo 8 em dezembro de 1968 sem o módulo lunar. Esta missão, impulsionada por rumores de um possível voo circunlunar tripulado soviético, levou Frank Borman, James Lovell e William Anders a orbitar a Lua, tornando-se os primeiros a deixar a órbita terrestre baixa e visitar outro corpo celeste. Sua transmissão televisiva da órbita lunar, incluindo uma leitura do livro de Gênesis, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos da exploração espacial. Apollo 8 retornou em segurança à Terra, marcando o primeiro amanhecer de pouso e recuperação da NASA. No início de 1969, o módulo lunar estadunidense estava pronto para um teste tripulado bem-sucedido na órbita terrestre baixa, com Apollo 9. A missão seguinte, Apollo 10, realizou um ensaio geral para o primeiro pouso na Lua em maio de 1969, voando o módulo lunar próximo à superfície lunar, preparando o cenário para a tentativa de pouso. No entanto, o programa lunar soviético enfrentava graves problemas. Após 2 lançamentos fracassados do foguete N-1 em 1969 e a explosão da plataforma de lançamento em julho,
Os planos soviéticos para um pouso tripulado sofreram atrasos críticos. A incapacidade de enviar uma carga suficientemente grande à Lua com o N-1 marcou um revés significativo em suas ambições lunares. Neste contexto de desafios técnicos e avanços pioneiros, a corrida espacial continuou sua trajetória emocionante, com cada superpotência empurrando os limites da ciência e da engenharia em sua busca por realizar o que uma vez parecia impossível: colocar um homem na Lua. A chegada à Lua. Preparado meticulosamente para pousar no Mar da Tranquilidade, o Apollo 11 marcou um marco na história da humanidade. Em janeiro de 1969, a tripulação foi selecionada. Comandante Neil Armstrong, piloto do módulo de comando Michael Collins e piloto do módulo lunar Edwin Aldrin. Após intensos treinamentos, no 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V decolou do Centro Espacial Kennedy, levando estes audaciosos astronautas ao seu destino lunar. A viagem à Lua durou pouco mais de 3 dias. Após entrar em órbita lunar, Armstrong e Aldrin, a bordo do módulo lunar Eagle, iniciaram seu descenso, superando obstáculos como alarmes de um computador sobrecarregado. No 20 de julho de 1969, Armstrong deixou o Eagle e tornou-se o primeiro ser humano a pisar na Lua, pronunciando as históricas palavras: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade." Aldrin juntou-se a ele pouco depois, passando juntos quase 2 horas e um quarto na superfície lunar. Este evento monumental foi testemunhado ao vivo por aproximadamente 1/5 da população mundial. Após a missão, o Apollo 11 retornou à Terra, pousando no Oceano Pacífico no 24 de julho de 1969. A missão cumpriu o compromisso de Kennedy de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta antes do fim da década. Com o sucesso do Apollo 11, os Estados Unidos avançaram na corrida lunar. Armstrong e sua tripulação foram recebidos como heróis mundiais, celebrados com desfiles e homenageados com a Medalha Presidencial da Liberdade. A reação na União Soviética foi variada devido à limitada informação disponível. Este primeiro pouso na Lua foi seguido por outro mais preciso com o Apollo 12, que pousou próximo ao Surveyor 3, marcando outro feito na exploração lunar. Após alcançar seu objetivo lunar, a NASA enfrentou a diminuição do apoio político para seu ambicioso programa de voos espaciais tripulados. Apollo, vítima de seu próprio sucesso, havia alcançado sua meta com naves e lançadores Saturno V suficientes para um total de 10 pousos na Lua, incluindo missões de maior duração e veículos lunares nos últimos 5 lançamentos. A NASA também planejou o programa de aplicações Apollo para desenvolver um laboratório orbital terrestre de longa duração, mais tarde conhecido como Skylab, usando uma etapa superior SIVB e lançamentos adicionais do Saturno IB. Em fevereiro de 1969, o presidente Richard Nixon formou um grupo de trabalho espacial, liderado pelo seu vice-presidente Spiro Agnew, para determinar o futuro do programa espacial civil dos Estados Unidos. Agnew defendia por estações espaciais permanentes, uma base lunar e missões tripuladas a Marte para 1986 ou 2000, apoiadas por um sistema de transporte espacial reutilizável, incluindo um ônibus espacial. No entanto, Nixon, ciente do declínio no apoio político e buscando distensão com a União Soviética e China, limitou os fundos apenas ao ônibus espacial e a uma possível estação espacial. Os cortes orçamentários levaram a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço a cancelar as missões Apollo 18, 19 e 20. Apollo 13 abortou seu pouso na Lua em abril de 1970, mas retornou em segurança à Terra. O programa Apollo concluiu seu último pouso na Lua em dezembro de 1972. Os foguetes Saturno V não utilizados foram transformados em exposições expostas ao ar livre. Enquanto isso, a União Soviética continuou com o desenvolvimento de seu foguete N-1, cancelando-o em maio de 1974, após vários falhos de lançamento, sem realizar um único voo de teste bem-sucedido. Após perder a corrida à Lua, a União Soviética concentrou-se nas estações espaciais orbitais. Entre 1969 e 1970, lançaram 6 missões Soyuz adicionais, após Soyuz 3. Seguidas por uma série de 6 estações espaciais bem-sucedidas em seu programa Salyut, projetado por Kerim Kerimov e lançado com o foguete
Proton-K. Cada estação pesava entre 18.500 e 19.824 kg, com um comprimento de 20 metros e um diâmetro de 4 metros, oferecendo um volume habitável de 99 metros cúbicos. Embora apresentadas como laboratórios científicos não militares, 3 Salyuts eram estações de reconhecimento militar ALMAS disfarçadas. Salyut 1, a primeira estação espacial, foi lançada no 19 de abril de 1971. A tripulação da Soyuz 11, após uma tentativa fracassada da Soyuz 10, conseguiu acoplar e completou uma estadia recorde de 22 dias. Tragicamente, tornaram-se a segunda fatalidade espacial em voo ao asfixiarem durante a reentrada por uma válvula defeituosa de pressão da cabine. Por outro lado, os Estados Unidos lançaram uma única estação espacial, Skylab, no 14 de maio de 1973. Com um peso de 77.090 kg e um volume habitável de 280 metros cúbicos, Skylab sofreu danos durante sua ascensão, mas foi reparada por missões tripuladas posteriores. A tripulação da Skylab 4 estabeleceu um recorde de permanência em órbita de 84 dias. As estações Salyut 4, 6 e 7 superaram os recordes da Skylab, com Salyut 4 alcançando 92 dias de ocupação e as Salyut de segunda geração sendo habitadas por 683 e 816 dias, respectivamente, estabelecendo novos padrões na duração de missões espaciais. Em maio de 1972, o presidente estadunidense Richard Nixon e o premier soviético Leonid Brezhnev iniciaram uma era de distensão, suavizando as relações em plena Guerra Fria. Planejaram a histórica missão conjunta Apollo-Soyuz, que exigia um módulo de acoplamento desenhado pelos Estados Unidos compatível com o sistema soviético. Este módulo, essencial como uma esclusa de ar, permitia as visitas entre naves com atmosferas incompatíveis. Em julho de 1975, o acoplamento bem-sucedido entre Soyuz 19 e Apollo marcou um momento emblemático de cooperação, com experimentos conjuntos e um simbólico intercâmbio de presentes e visitas entre ambas as tripulações. A era dos ônibus espaciais e o legado da corrida espacial. Em agosto de 1977, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço marcou um marco com o primeiro teste de aproximação e pouso de seu ônibus espacial em um Boeing 747, seguido pelo primeiro voo orbital tripulado em abril de 1981. No entanto, subestimaram o tempo e custo da reconstrução entre voos, reduzindo a vantagem econômica de sua reutilização. A segurança também foi superestimada, perdendo-se 2 dos 5 ônibus espaciais em acidentes fatais, um durante o lançamento e outro ao reentrar na atmosfera. Após o primeiro desastre, a Força Aérea optou por lançadores descartáveis, levando a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço a aposentar o ônibus espacial em 2011, após 135 missões em 30 anos, frente às 150 esperadas inicialmente. A União Soviética, interpretando o ônibus espacial como um veículo de vigilância militar, iniciou seu próprio programa Buran em 1974. Embora replicasse o design aerodinâmico do ônibus espacial da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, o Buran possuía capacidades únicas como voos não tripulados e pousos automáticos. Realizou apenas um voo orbital em 1988 antes de ser cancelado em 1991 pela dissolução da União Soviética e falta de fundos, junto com seu lançador Energia, após apenas 2 voos. Seu desenvolvimento representou o programa mais custoso e ambicioso da corrida espacial soviética. O cientista político estadunidense Richard Samuels e outros, 2015, consideram a corrida espacial como uma vitória decisiva dos Estados Unidos, após o Apollo 11. No entanto, a professora Jennifer Frost da Universidade de Auckland destaca os feitos soviéticos. Primeiro satélite, Sputnik 1, 1957. Primeiro, pouso na Lua, Luna 2, 1959. Primeiro, homem e mulher no espaço, Yuri Gagarin, 1961. Valentina Tereshkova, 1963. E primeiro passeio espacial, Alexei Leonov, 1965, argumentando que a União Soviética venceu em termos de capacidade espacial. Posteriormente,
Os ativos do programa espacial da União Soviética passaram principalmente para a Rússia, e desde então, os Estados Unidos e a Rússia colaboraram em programas como Shuttle Mir e a Estação Espacial Internacional. Os russos continuam utilizando sua família de foguetes R-7 para lançar naves Soyuz tripuladas e cargueiros automáticos Progress para a Estação Espacial Internacional. Após a aposentadoria do ônibus espacial em 2011, os Estados Unidos dependeram do R-7 Soyuz para chegar à Estação Espacial Internacional até o primeiro voo da nave Crew Dragon dos Estados Unidos em 2020. Agora que viajamos juntos através da fascinante e às vezes sombria história da corrida espacial, quero saber a sua opinião. Você acha que as conquistas na exploração espacial justificam os riscos e sacrifícios, tanto humanos quanto éticos, que foram feitos ao longo do caminho? Deixe a sua resposta nos comentários. Sua perspectiva é uma parte crucial desta discussão. Cada comentário ajuda a que mais pessoas se juntem à nossa conversa, e juntos podemos descobrir mais sobre esta incrível era da história humana. Então, por favor, compartilhe seus pensamentos abaixo. Você conhece os experimentos sinistros da Guerra Fria? Descubra as atrocidades secretas da CIA clicando em sim